A graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindo à nossa breve meditação desta semana. Há 2 semanas atrás nós começamos uma breve série sobre o assunto de confrontação. Primeiramente, nós falamos sobre a autoconfrontação, quando a palavra de Deus é instrumento para mostrar os problemas e pecados da nossa vida. Ela funciona como um espelho que revela os problemas e áreas que eu preciso prestar atenção se eu quero realmente agradar ao nosso Deus. Na semana seguinte, semana passada, nós falamos sobre a confrontação que outros vêm fazer conosco e a necessidade de humildade, de ver isso como, na verdade, uma misericórdia de Deus, uma demonstração do carinho de Deus em trazer o seu servo, a semelhança que Natan fez com Davi, para nos confrontar sobre alguma área da nossa vida. Usando os mesmos textos que nós usamos semana passada, eu quero hoje encerrar esta série falando do terceiro nível de confrontação. Agora, somos nós confrontando a outros. É o exercício de levar as cargas de um irmão ao ajudá-lo na luta contra o pecado. O texto que nós lemos na semana passada, repetindo, é Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Paulo ordena aos Gálatas que eles falem com aqueles irmãos que estavam em algum pecado e possam ajudá-los com o objetivo de restauração e fazendo isso com mansidão. É uma ordem, é uma determinação para o bom funcionamento da igreja. No meio da igreja nós temos inclusive muita dificuldade com isso. Nós achamos que estamos ou estaríamos nos metendo na vida da pessoa. Nós achamos que talvez isso seja a tarefa do pastor, de um presbítero, de um líder, de um diácono, de um missionário, mas não minha, de um simples, entre aspas, membro ou participante da igreja. Não é isso que o texto diz. Paulo diz que aqueles que são espirituais, em outras palavras, aqueles que não estão participando do pecado em questão daquele irmão, devem ir e confrontá-lo. Quem são esses espirituais? São aqueles que, como eu disse, não estão participando do pecado deste irmão e tomaram conhecimento daquilo que está acontecendo. Ou seja, se Deus traz ao seu conhecimento uma situação, um problema na vida de alguém, é porque Deus quer usar a sua vida para ajudar aquele irmão a sair desta rota de destruição, desta rota de ruína espiritual. O texto que nós lemos semana passada também, em Mateus capítulo 18, o Senhor Jesus diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Novamente, uma ordem para que o pecado do irmão seja tratado, seja confrontado, seja resolvido e não fique simplesmente sendo ignorado, uma vez que eu já tenho conhecimento, eu já tenho ciência daquilo que está acontecendo. Mas é uma coisa difícil, eu concordo. É difícil agir com humildade e ser motivado pela restauração daquele irmão e resistir a qualquer pensamento de altivez, de vaidade naquela confrontação. Também é difícil enfrentar a possibilidade de ser mal interpretado, até ser acusado por aquele irmão de que você também possui erros, e assim não é possível que você possa confrontá-lo. Verdade, todas essas questões são possíveis, mas isso não anula aquilo que Deus nos ordenou nesses 2 textos da palavra de Deus. Não há exceções, não há detalhamentos de se por acaso ele não quiser aceitar a sua palavra, então você está dispensado. Não há nenhuma exceção naqueles textos. Essas dificuldades, contudo, quando nós as aceitamos e recusamos a fazer aquilo que a palavra de Deus nos fala, tem aumentado a superficialidade na vida de muitos cristãos, porque ficam sem confrontação. E às vezes igrejas inteiras que trabalham só na superficialidade, especialmente quando a palavra não é exemplificada, aplicada e ensinada na vida dessas pessoas. Assim, Deus nos deixou um remédio para precaver aquilo que pode ser um reinado do pecado na nossa vida e na vida da igreja. A autoconfrontação, o ministério, o exercício, perdão, de ser confrontado por outros e o ministério, agora sim, de confrontar ao nosso irmão. Tudo isso, queridos, feito com humildade, com amor, querendo ver o irmão restaurado, andando ao nosso lado, e não com algum pretexto de falsa santidade, falsa espiritualidade ou mesmo de altivez. Assim, vamos exercitar aquilo que Deus nos deu, que Deus nos permita, em primeiro lugar, ser confrontados pela palavra, mas quando necessário, se necessário,
também ser instrumento de Deus para confrontar outros, assim como eles para nos confrontar. A graça e a paz do Senhor Jesus, uma ótima semana.